muitas vezes é uma questão de refresh, né? Atualização tecnológica, equipamentos chegando em final de vida, ou necessidade de crescimento, crescer capacidade, aumentar performance, esse tipo de coisa também é um bom momento para a gente pensar em modernizar a infraestrutura. Também algo que acontece com bastante frequência fusões, aquisições, empresas comprando empresas, empresas vendendo empresas. Também é um bom momento para racionalizar a infraestrutura e pensar em padronização, né? E também, né, quando o cliente está montando a sua estratégia de nuvem híbrida, tá? Pela simplificação que a hiperconvergência traz, na infraestrutura on-premises, né, dentro de casa, também facilita bastante pensar numa estratégia de nuvem híbrida, tá? De diversas formas. Então, no dia a dia de um data center normal, né, tradicional, digamos assim, existem várias tarefas, várias funções que a gente executa no dia a dia, né? Então, a equipe de gestão de infraestrutura precisa pensar ali em toda a parte de hardware, rack, cabeamento, etc. Precisa garantir que os ambientes estão sempre compatíveis, interoperáveis, ou soluções estão compatíveis entre si, né? Quando você vai fazer alguma atualização no ambiente, algum update no ambiente, você precisa garantir que você vai olhar a matriz de suporte, interoperabilidade, compatibilidade de todos os componentes. Então, se você tem um storage de um fabricante A, um servidor do fabricante B, uma SAN do fabricante C e uma camada de virtualização VMware, por exemplo, ali em cima, quando você vai sair de um vSphere 6 para o 7, do 7 para o 8, você precisa garantir que está todo mundo compatível. Então, não só compatível com a versão de vSphere que você está indo, mas também com a versão, com as versões entre eles, né? Então, isso costuma ser uma tarefa muito custosa, muito complexa, muito, inclusive, arriscada, né? Por isso que a maioria dos clientes posterga bastante a atualizações, o que acaba aí expondo, além de não trazer novas funcionalidades, né? Também acaba expondo o ambiente a vulnerabilidades conhecidas, né? Que já estão resolvidas. Mas, ao mesmo tempo, bom, e quando você tem algum problema, você precisa também, imagina um problema de performance, um problema de desempenho, um problema de disponibilidade, alguma coisa que ficou indisponível, seja lá o que for. Normalmente o cliente não sabe exatamente aonde está o problema. O problema pode estar no storage, pode estar na SN, pode estar nos servidores, pode estar na virtualização, e é muito comum o cliente abrir chamado em 2, 3 fornecedores ao mesmo tempo, porque ele não tem certeza de onde está o problema. Mas, ao mesmo tempo, TI, e assim, principalmente para vocês, né, cujo fim é TI mesmo, TI precisa pensar em estar mais próximo do negócio, construir novos aplicativos, permitir a construção de novos aplicativos, novos serviços, né? Automatizar processos, pensando em simplificação de gestão, esse tipo de coisa, pensando em orquestração, automação, rastreabilidade, auditoria, esse tipo de coisa, e também permitir o consumo da infraestrutura de maneira mais simples, mais ágil, né? E quando a gente separa essas tarefas em duas categorias, claramente os clientes não querem gastar tempo construindo e mantendo a infraestrutura, né? A ideia é que você possa consumir a infraestrutura de maneira mais rápida, mais simples, mais ágil, né? Sem se preocupar com essas tarefas. Essas tarefas, elas continuam sendo muito importantes para garantir a robustez do ambiente, né? Para garantir a estabilidade do ambiente. Agora, de fato, valor para o negócio traz muito pouco. Então, a gente entende que a maioria dos clientes querem realmente consumir a infraestrutura de maneira mais simples. E falando de arquitetura, essa é uma ilustração de uma arquitetura tradicional, que a gente chama, né? O three-tier, 3 camadas, onde você tem ali um storage, né? Você tem uma camada de rede, né? De armazenamento, pode ser via Fabric Channel, via IP, tudo faz. Você tem uma camada de computação, servidores de rack, blade, etc. E normalmente é uma camada de virtualização ali em cima. Você precisa gerenciar esses componentes individualmente. E outro ponto também que, para a administração pública, é mais importante ainda. Você tem vários contratos com vários fornecedores diferentes.
E é muito comum esses contratos estarem descasados. Então, você passa grande parte do tempo fazendo refresh. Você faz refresh de storage, o storage está chegando no fim de vida, você compra o storage novo, faz a migração, fica algumas semanas ou meses ali fazendo a migração, termina de fazer a migração, aí você já precisa pensar na SAN que está saindo, já precisa pensar em servidores, e aí você comprou um lote de servidores numa época, um outro lote de servidores em outra época, e acaba que você fica a vida inteira correndo atrás de manter o ambiente atualizado, né? A hiperconvergência, ela vem exatamente convergir essas camadas numa solução única. Tá? Tudo que eu estou falando até agora são características gerais de hiperconvergência. Tá? Então, na hiperconvergência, a gente converge as camadas de virtualização, computação, armazenamento e, eventualmente, rede numa solução única. Tá? E é muito mais simples de você gerenciar esse ambiente. Né? Você precisa de menos conhecimento especialista, né? de cada um dos componentes ali do tradicional. Então, mais uma vez, ilustrando, a gente sai desse modelo tradicional, convergente, né, servidores, SAN, storage, e vai para o modelo de hiperconvergência que usa servidores x86 com discos internos. E uma característica também comum às soluções de hiperconvergência é o que a gente chama de escalabilidade horizontal ou scale-out. Né? Você cresce a solução acrescentando nós à solução. Então, os nós são os servidores, né? Você acrescentando nós à solução. E essa figura ali, o Software Defined Storage, tem um papel crucial. Qual é o papel dele? Fazer a abstração e a agregação de todos os discos locais, criando uma grande área de armazenamento compartilhado. Então, de maneira prática, vamos dizer que você tenha 3 nodes, um cluster de 3 nodes, conforme está no slide, e você tenha 5 discos de 1 tera em cada servidor. O que o Software Defined Storage vai fazer é criar uma área de armazenamento de 15 tera, né, ou seja, com um somatório de todos os discos, e apresentar essa área para todos os 3 servidores. Os 3 servidores eles param de gerenciar os discos locais deles e param de enxergar os discos locais e enxergam uma área de armazenamento compartilhado. Então, vão fazer o papel de storage que vocês têm hoje num storage tradicional. E todas as funções que eram exercidas pelo storage, a grande maioria das funções, elas continuam existindo, mas na camada de software, né? Sem a dependência de um storage para aquela função. E uma vantagem também, como a gente tem uma escalabilidade horizontal, a gente consegue escalar a tamanhos muito maiores do que no ambiente tradicional. Imagine o seguinte, um storage mid-range tradicional, ele tem, normalmente, a maioria dos storages de mercado tem 2 controladoras, né? Eventualmente 4, 6, 8 controladoras. O seu storage está limitado, né? A sua performance do storage, a sua escalabilidade do storage está limitado àquela caixa que você comprou, aquele modelo de storage que você comprou. Com a hiperconvergência, esse modelo scale-out, a gente pode encarar cada node como um controlador de storage. Então, você pode ter ali 3, 4, 5, mas pode ter 20, 30, 40, 60 controladores de storage no mesmo cluster. Né? Isso ajuda a gente a escalar tamanhos bem consideráveis. Tá? Bom, Só uma dúvida, Gustavo. por favor. Eles têm os storage de vocês hoje aí, vocês trabalham de storage de produção, os principais. Vocês têm algum fabricante específico, modelo? Conseguem me ouvir? Olá, oi. Conseguem me ouvir? Sim. A gente trabalha com a linha da Dell, o 380, né? Unity. E aí o Unity 380, e nós temos o Unity também, que ele já está em end of support, end of life, na verdade, que é o 300. Certo. Entendeu? Então, assim, a gente tem essas duas soluções aí.
O 380 a gente tem no esquema híbrido, né? Acho que ele é 15, 10, 20, 70, alguma coisa assim. é, discos SSD, Isso, size e inline size. isso, Aí, exatamente. nesse comparativo que o Gustavo está fazendo, é basicamente essas duas controladoras que a gente tem no Unity 380, né, que seriam basicamente cada node desse aí seria um controlador. Então, numa estrutura mínima que a gente tem aí de 3 nodes, está na tela, você já teria mais performance por cada servidor já se Eventualmente, comportar como uma controladora, né? eventualmente sim. Se alguém levantou a mão, fica à vontade, por favor. Uhum. Uhum. Bom, a gente está falando aqui do ponto de vista de hardware, Marcelo, a gente está falando de servidores. Tá? Do ponto de vista de hardware, esses nodes aí, na verdade, de todas as soluções de hiperconvergência, né, de mercado, são servidores. Então, a gente usa discos para servidores. Dentro dessa categoria de discos para servidores, existem várias classes de disco disponíveis. Então, eu diria que essa afirmação ela pode ser verdadeira, mas não necessariamente, porque você tem discos para servidor de categoria igual ou eventualmente até superior à de storage enterprise, como a de vocês, o Unity. Os discos que a gente usa no VxRail, que é a nossa solução de hiperconvergência, são os discos homologados pela VMware, que a gente vai chegar lá um pouquinho mais para frente, para trabalhar com o vSAN, que é o Software Defined Storage da VMware. Então a gente segue todas os requerimentos que o fabricante do Software Defined Storage, que é a VMware, traz. Então a gente pode até fazer uma comparação lado a lado. Bom, também não sei responder a sua pergunta é, 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 sobre especificamente os discos do Unity, que o Unity usa. A gente pode pegar a especificação, porque esses discos, na verdade, a Dell não fabrica disco, os outros fabricantes de storage também não fabricam disco, né? Quem fabrica disco hoje é a Samsung, Intel e a Kioxia. Se eu não me engano, são esses três, pelo menos os principais, tá? Então, a gente pode pegar o part number e fazer uma comparação. Essa medida que você falou de falha é uma medida chamada MTBF, né? Mean Time Between Failure. Mean Time Between Failures, né? Tempo médio entre falhas. Normalmente, a maioria dos discos que a gente usa nas soluções enterprise da Dell, tem um mínimo de tempo de 2 milhões de horas, ou algo próximo disso. Então, assim, esse é um ponto que eu diria que você não precisa se preocupar com relação a isso. E para não parecer que eu estou querendo puxar para o nosso lado aqui, qualquer solução enterprise, mesmo de hiperconvergência, mesmo concorrente nossa, isso é algo que normalmente você não vai se preocupar muito não, tá? Em termos do disco chegar em final de vida e tal, acho que você não é nada que você precisa se preocupar muito, não. O VxRay em si, que é a nossa solução de hiperconvergência, ele existe desde 2016. Eu trabalho desde 2016 com o VxRay, desde a concepção dele, né? E a gente tem clientes rodando os mesmos nodes até hoje, mesmo sem contrato, sem manutenção e tal, estão rodando até hoje. Então, assim, o dimensionamento, a escolha dos componentes, quando ela é bem feita, ela tem uma margem de segurança bem grande. Assim. Uhum, por favor. Tá.
Uhum. Sim, claro. Legal, legal. Boa pergunta também. Eu acho que é um bom momento para a gente falar sobre isso. Toda a comunicação. Bom, lembra que eu falei que o software do Final Storage ele virtualiza os discos internos dos servidores, né? Então, e a comunicação entre os nodes, a comunicação entre os servidores é através de Ethernet. Então, para essa comunicação, a gente não usa SAN Fabric Channel. A comunicação entre os nodes e também externa, né, para sua rede, para sua rede core, sua rede corporativa, também é Ethernet. A gente não usa Fabric Channel para comunicação de storage, né, entre os nodes, para essa solução de software defined storage. Mas você está correto. O VxRail suporta você colocar um HBA Fabric Channel, que é um Molex, uma Kelogic, e se conectar a um storage externo existente que você já tem. Então, você tem seu unit aí 380. Nada impede que você compre o seu cluster de 3 nós, por exemplo, um valor hipotético aqui, com sei lá, 80 terabytes de armazenamento interno aqui nesses 3 nodes. E você tenha uma segunda área de armazenamento mapeando o seu Ionis 380, que vai mapear o teu storage inteiro, tá? Nada impede. Esse é um ponto importante que você falou, é até interessante você falar que consultou no site da HP. Bom, quem são os principais fornecedores de soluções de hiperconvergência do mercado no Brasil hoje, né? Tem a Dell, principalmente com VxRail, tem a HP, com a solução deles também, chamada Simplicity, tem a Nutanix, que também talvez vocês tenham ouvido falar, e tem a Cisco, com uma participação bem, bem modesta, mas também tem sua solução. Tá? Desses aí, eu já posso te adiantar que a Nutanix é o único que não permite você fazer essa conexão com o mundo Fabric Channel externo, né? O mundo Fabric Channel existente. Todas as demais permitem. Tá? Não, perfeito, sem problema. Mas é até bom que a gente tocou no assunto de fabricantes, tá? Bom, então essa aqui é a arquitetura padrão de uma solução de hiperconvergência, tá? E só reforçando a comunicação entre os nós e a internet, e você, com o VxRail, você tem a possibilidade de se conectar a um storage que você já tem. Né? Bom, a hiperconvergência, como eu falei, surgiu... bom, o VxRail nasceu em 2016, mas a hiperconvergência nasceu lá em 2014, 15, por aí, 13, 14, né? Mas em 2016, 17, realmente atingiu um grau de maturidade bem, bem, bem robusto, digamos assim. E por que a gente está num crescimento tão grande na adoção de hiperconvergência, né? Cada ano a gente cresce mais. A gente, não só a Dell, mas o mercado como um todo. Quais são os motivos, né? O primeiro de todos é simplicidade. É muito mais simples você implementar e gerenciar uma infraestrutura hiperconvergente do que a infraestrutura tradicional. Você tem muita automação. Você tem muita automação na infraestrutura. E aí, obviamente, cada solução traz um nível de automação, mais ou menos e tal, mas todas se propõem a simplificar a sua gestão de infraestrutura. Escalabilidade também é outro ponto importante. Você pode começar bem pequeno, com 3 nodes, eventualmente até menos, mas você pode começar com 3 nodes e escalando isso, no caso do VxRail, até 64 nodes no mesmo cluster. Né? Então, é interessante que a gente tem clientes. Eu atendo como especialista o Brasil todo, tanto público quanto privado. Né? Então, a gente tem clientes de VxRail com 3 nós ali para 10 ou 15 VMs, um ambiente bem, bem simples, bem pequeno. E a gente tem clientes de VxRail com 200, 250 nodes no mesmo ambiente, em vários clusters, para as aplicações de maior missão crítica no ambiente num cliente do setor financeiro, por exemplo, em clientes de setor financeiro, que a gente tem vários. Então, a gente tem realmente, com o VxRail, a gente consegue atender uma gama de demandas bem grande, né? Porque a gente consegue começar bem pequeno e crescendo em pequenos passos até volumes bem grandes. E agilidade, porque você... Por favor. Não, por favor.
Hum, uhum. Não, posso te responder. É, que voltou, que desistiu de usar hiperconvergência de maneira geral, eu não tenho nenhum conhecimento, tá? Nunca, não sei de nenhum cliente. Eu já tive casos de cliente que adotou hiperconvergência para tudo, migrou tudo para hiperconvergência, todos os seus workloads, todas as suas aplicações, e depois, ao longo do tempo, ele foi vendo que hiperconvergência. E assim, a gente, como Dell, está numa posição muito confortável para fazer essa afirmação, porque a gente tem todas as soluções, né? Ou todas as opções de arquitetura. E ao longo do tempo, ele foi vendo que alguns workloads se beneficiam melhor de uma infraestrutura tradicional do que de hiperconvergência. E aí, aos poucos, ele foi fazendo uma tierização do ambiente, né? Então, imagina o seguinte, eu vou dar o exemplo exatamente do cliente. Ele migrou tudo, banco de dados, aplicações web, middleware, file server, tudo ele migrou para a hiperconvergência, funcionou muito bem. Mas ele foi vendo que a característica dos bancos de dados que ele tinha era diferente dos file servers, da virtualização de propósito geral, digamos assim, né? E ele tinha, esse cliente específico, ele tinha alguns bancos SQL, nesse caso, que tinha uma demanda bem peculiar assim de performance, né? E esses bancos também, eles eram bastante estáticos, quer dizer, eles não cresciam, não eram muito dinâmicos, né? Eles não tinham um crescimento muito grande, não precisavam de uma escalabilidade é, horizontal muito grande, etc. E aí esse cliente optou por colocar também um storage e fazer e migrar esses bancos para a solução de storage. Mas eu vejo até como ponto positivo vocês têm acabado de ter adquirido um storage, porque vocês já vão nascer com essa flexibilidade no momento zero. Gustavo, O outro Marcelo só levantou. nessa mesma linha, hoje a gente tem aqui na parte da infraestrutura da assinatura avançada uma demanda crescente, tá? Ela tá num ascendente aí, ela não chegou na estabilização do cenário de TI que a gente está acostumado, né? Que é Uhum. aquela famosa curva de curiosidade do usuário, né? Na Uhum. verdade. E hoje a gente, só para exemplificar, hoje a gente emite certificados digitais de forma gratuita para o cidadão, né? Bem, por que que eu estou contextualizando isso? Um certificado hoje, se você for pensar, um apenas é muito pequeno, mas nesse ano, só nesse ano, né, de janeiro para cá, a gente já emitiu metade dos certificados que foram emitidos no ano passado, Tá né? bom. A Então, assim, velocidade tá crescendo bastante. exatamente, hoje a gente está na Aham. casa de 22 milhões aí de assinaturas, né? Então, assim, a gente tem um uso de banco de dados, de uma infraestrutura muito específica, que depende realmente de desempenho, né? E, além disso, por conta de ser um ambiente de missão crítica, um cenário onde a gente necessita garantir rastreabilidade, então, assim, não só o uso do banco de dados para a finalidade de assinatura digital, a gente usa também para guardar registro de atividade. Então, assim, o nosso registro, nossa auditoria, nossa rastreabilidade é muito pontual e bem grande. Então, a gente tem uma demanda muito alta ali de bancos de dados, né? Que a gente pode dizer que são bancos de dados ali, por exemplo, do Elastic, né? A Sim, gente vocês usam tem, Elastic. exatamente, a gente usa Elastic, a gente usa ali um banco de dados, o Postgres, né? Então, a gente tem uma demanda que ela é bem diversa do cenário da ICP Brasil, que é uma coisa mais estática, é um file system, entendeu? Perfeito. São arquivos e tudo mais. Nesse cenário, tá? E aí você levantando essa questão já é um ponto assim que já tinha me sinalizado com relação à arquitetura de hiperconvergência. Nesse cenário, o que eu estou entendendo é que é comum ambientes que possuam bancos de dados, né, questões de alta necessidade
de escrita ali, um barramento específico para bloco, né? Que no caso seriam registros em bloco e tudo mais. Uhum. Você vê que isso é comum, então, o pessoal que vai para a hiperconvergência manter ainda parte da arquitetura tradicional para esse cenário. Seria isso? É essa a interpretação mesmo? É mais ou menos isso, Marcelo. Mas assim, para te responder, eu precisaria olhar mais profundamente o seu ambiente, porque muitas vezes a gente tem clientes rodando, assim, a maioria dos clientes, na verdade, migra tudo para hiperconvergência e fica muito bem. Alguns clientes, alguns ambientes têm uma peculiaridade ou outra que a gente precisa fazer uma análise mais detalhada. Mas a gente tem clientes, bom, eu acompanhei até um tempo atrás, até alguns anos atrás, eu acompanhava a evolução de adoção de VxRail no Brasil. Hoje eu já não consigo mais acompanhar, mas certamente a gente tem algumas dezenas de milhares de nodes no Brasil instalados em clientes. Então, a gente tem cliente que tem Oracle Rack pesado, bancos Oracle grandes, de 30, 40 tera, fazendo 40, 50, 60 mil euros por segundo em cima de VxRail, rodando sem problema. A gente tem É cliente só, rodando SQL, fazendo 60, 70 mil euros por segundo, rodando em cima de VxRail sem problema nenhum. Tá? Mas só a título de informação também, Gustavo, se você me permite. Hoje, por exemplo, a gente tem um projeto aqui de uma companhia de TI, né, do estado de Pernambuco, processo, então eu posso falar, que eles rodam o principal ambiente de produção deles, de todo o estado, em 12 nodes de VxRail. não, isso Assim, é muito comum. Assim, a gente é, falando de cliente público, que é informação mais pública, né? Várias secretarias de fazenda de vários estados, Detran do Rio de Janeiro, tribunais de várias conta. tribunais de Tem contas, um case de um tem tribunal de vários. conta aqui da Bahia que processo. Alô? Estão vendo? Oh, estão vendo? O processo eletrônico deles todo tá rodando dentro. Eu falo do Mas processo eletrônico porque é um item que tem essa questão do crescimento exponencial também nos tribunais, né? E roda dentro dessa infraestrutura. Lá pois são é. apenas 5 nodes, só para vocês terem uma ideia. Marcelo, então, sim, para eu te responder essa pergunta com mais assertividade, eu precisaria conhecer um pouco melhor o seu ambiente. É claro que a gente faz isso, né? Estudar um pouco melhor o seu ambiente, olhar um pouco mais de perto esses bancos, esses workloads, para te dizer, olha, isso aqui a gente recomenda manter no ambiente mais tradicional, isso aqui a gente recomenda manter, assim, ir para hiperconvergência. Em geral, tem uma regra de dedão aí que a gente usa de 80-20, né? 80% das cargas de trabalho vão poder ir para a hiperconvergência sem menor preocupação. Mas o nosso papel aqui é fazer esse estudo junto com vocês e auxiliar na tomada de decisão. Tá? Não sei se respondeu. Beleza, então. Então, continuando aqui, o que é o VxRail, né? Ele é uma solução de hiperconvergência, é um appliance de hiperconvergência, né, que foi desenvolvido em conjunto com a VMware. É o único appliance de hiperconvergência que foi desenvolvido, que a VMware participou do desenvolvimento, né? E não só desenvolvimento, mas ela participa também do roadmap, né? Ou seja, definição de novas funcionalidades, novas características, a VMware também participa, né? E ele é uma solução que a gente chama de turnkey. Eu vou explicar um pouco mais em detalhe, mas basicamente ele já vem com tudo pronto de fábrica. Ele foi desenvolvido para a VMware, com VMware, e o grande objetivo do VxRail é melhorar a experiência de gestão de um ambiente VMware. E nele a gente consolida ali computação, armazenamento, virtualização e principalmente um gerenciamento automatizado ponta a ponta. A gente vai ver um pouquinho essas características. O que eu quero dizer com experiência turnkey? No ambiente tradicional, você precisa fazer a instalação do storage, fazer a instalação da SAN, criar a zoning para o servidor, no servidor instalar o SX, colocar um pendrive em cada um, instalar o SX, fazer a instalação em todos os servidores, depois criar um cluster, criar uma máquina virtual do vCenter, configurar HA, DRS, configurar multipath, configurar storage, configurar isso tudo, né? É um deployment que normalmente demora semanas ou até meses,
E no VxRay, tudo isso já vem pronto de fábrica. VxRay a gente liga ele, dá um power, coloca no rack, dá power on, ele vai abrir um wizard. Esse wizard, você preenche ali informações do ambiente, de IP, hostname, usuário, senha, DNS, gateway, etc, etc. E ele faz o deployment totalmente automatizado. Demora aí 1 hora o deployment do VxRay. Qual a grande vantagem disso? Não é 1 hora versus 1 semana, porque 1 semana você vai fazer uma vez só na vida. Então, esse nem é a maior vantagem. No meu ponto de vista, a maior vantagem é a garantia de consistência de configuração. Você garante que não tem... que você está configurando o seu ambiente seguindo todas as melhores práticas da Dell e da VM, e também você não corre o risco de alguém esquecer alguma configuração. Você vai criar um cluster lá com 8, 10 nodes, alguém chegar ali no 6º, 7º node e esquecer de fazer alguma configuração. Você não corre esse risco. Você garante que todas as suas configurações estão consistentes e seguindo as melhores práticas. A gestão do ciclo de vida talvez seja o ponto mais importante. Então, a parte de update, manutenção, etc., também eu vou falar para frente. Tem mais alguns diferenciais. Tá? Então, com o VxRay, esse slide é aquele que está sempre desatualizado, né? A gente tem mais de 18 mil clientes hoje ao redor do mundo, quase 300 mil nodes, né, instalados no mundo. A Dell é o líder desse mercado. Tá? Eu vou falar um pouco também, no próximo slide a gente fala de mercado. Então, a gente atende ali desde virtualização tradicional de servidores, ambientes de desktops virtuais, análise de vídeo, banco de dados em memory. Então, se vocês terem uma ideia, a gente tem vários clientes no Brasil rodando SAP HANA em cima de VxRay. Né? E também já está pronto para aplicações que usam tecnologias mais modernas, como inteligência artificial, machine learning, e também aplicações mais modernas no sentido de nativas de nuvem. Então, aplicações que nasceram já para a nuvem, você pode também implementar em cima do VxRay com alguma solução de orquestração de containers. Então, aplicações que usam microserviços e tudo mais, a infraestrutura também já está pronta para esse tipo de aplicação. Então, como eu falei, a gente tem a liderança desse mercado, de longe, mais do que os 3 seguintes ali somados. A gente tem a liderança desse mercado, né, desde 2017, e a gente vem mantendo a liderança desse mercado ao longo do tempo. Né? E, como eu disse, hiperconvergência é um mercado que tem um crescimento, ele está com um crescimento anual de 12%, aí eu estou falando nem de Dell, estou falando do mercado, né? E ele tem, até 2026, manter um crescimento projetado aí na casa de 10%, pelo menos. Então, é um mercado que está crescendo já há muitos anos, já está crescendo bastante, e continua crescendo e com a projeção de crescimento ainda maior. Né? Bom, a linha de servidores que a gente usa, vocês usam servidores Dell aí ou de outro fabricante? Ótimo. Então, o que é... Ótimo, obrigado. Então, assim, o que a gente usa aqui como plataforma de storage? Como eu disse, do ponto de vista de hardware, são servidores, obviamente Dell. Né? A gente usa a gente tem servidores de 1U, que, na verdade, ele usa um R650, né, que é a linha atual, e servidores 2U, que a gente usa o R750. Então, nada diferente do que vocês já conhecem aí. Né? Só a atualização das gerações de processadores mais novos. A grande diferença entre eles é a quantidade de disco que cada um suporta. O R750 suporta até 28 discos, né? Tem 28 slots de disco para ser preenchidos, e o 650, né, que é o 660, ele vai até 10 discos. As outras configurações são bem parecidas, e a gente tem uma flexibilidade de configuração bem grande. Então, a gente suporta vários tipos e tamanhos de drives para cache, vários tipos e tamanhos de drives para capacidade. Rede, a gente suporta tanto 10 GB quanto 25 GB. 25 GB está cada vez mais popular. Hoje em dia, a maioria das instalações estão saindo já com 25 GB, mas suportamos também 10 GB sem maiores problemas. Como eu disse, você tem
um HBA Fabriciano aqui disponível também opcionalmente, você pode já adquirir os nós com HBA. Se vocês vierem a ter uma demanda de processamento para trabalhar com alguma coisa com inteligência artificial ou aplicação de edição de vídeo, renderização, qualquer coisa que demande o uso de GPUs, a gente suporta GPUs da NVIDIA também, vários modelos, né? E a gente não está preso a nenhum modelo de processador específico. A gente suporta dezenas de modelos de processadores da Intel, assim como a gente também trabalha com vários tipos e tamanhos e quantidades de memória diferentes. Então, a configuração dos nodes é bastante flexível, né? E falando em flexibilidade, como a gente começa um cluster de VxRay, interessante que você já trouxe esse número de 3. Um cluster de VxRay, ele começa com 3 nós e vai até 64, de maneira linear. Existe uma configuração, uma arquitetura, né? Existe uma arquitetura que permite você começar com 2 nodes. É a arquitetura chamada de ROBO, né? Remote Office, Branch Office. É uma arquitetura mais voltada para escritório remoto, esse tipo de coisa. Tem clientes que usam no data center, tem maiores problemas, mas é uma arquitetura que foi criada pensando em escritório remoto. Um cluster normal de VxRay, ele começa com 3 nós e vai até 64. E as regras de escalabilidade são que os 3 primeiros nós precisam ser idênticos. Do 4º nó para frente, você pode ter diferentes configurações de CPU, memória, disco, etc. Inclusive, séries e modelos também no mesmo cluster. E o que isso garante? Vamos pegar um cenário hipotético aqui. Você compra hoje 3 nodes de VxRay do modelo E660F, por exemplo. Ele é baseado no R650. Em algum momento, a gente vai... Essa é a 15ª geração de servidores da Dell. Você falou, o que define é o dígito do meio ali, né? Então, o R630 que você falou é 13ª geração, 740 é 14ª, o 50 é 15ª. Em algum momento para frente, a gente vai ter a 16ª geração, né? Você pode colocar, se você começar um cluster com 3 nós da 15ª geração, você pode colocar um 4º nó da 16ª geração, daqui a 1 ano, 2 anos. E daqui a 3 anos, a gente vai lançar a 17ª geração, você vai colocar um nó aí também. Então, a gente tem diversos casos de clientes que começaram o cluster com uma família, né, uma geração, e foram evoluindo isso ao longo do tempo, e tem 2, 3, até 4 gerações no mesmo cluster. Por favor. Não. Você pode... Bom, vamos lá. Se você chegou no final de vida do 650, você tem 3 650 e você precisa aposentar os 3. Não, nesse caso, você precisaria de 3 novos. Nesse caso, você precisaria de 3 novos. Né? Sim, sim. Você pode ir crescendo o seu cluster, você pode ir removendo nodes do cluster também ao longo do tempo, sem problema. Essa regra, na verdade, ela vale para a criação do cluster. Se você começou um cluster com 3 nós iguais, e aí você colocou um 4º nó, um ano depois você colocou um 5º nó, diferente, né? Você pode ir aposentando esses nós antigos, sem problema. Só uma Bom, dúvida também, pessoal. Falando da parte de rede Ethernet de vocês aí hoje, vocês estão trabalhando com qual velocidade de rede? 10 GB, 25 GB? Como é que tá isso hoje?
Hoje a gente tem o nosso core basicamente é Cisco, é um Catalyst, aí agora eu não lembro qual é a família, mas se eu não me engano, ele é Giga, ele não é 10 GB, não. Uhum. Posso pegar aqui a especificação. Noga, você consegue aí? Eu também acho que é tô no giga. celular. Vou olhar aqui. Eu tenho Pode ir tocando aí eu que eu tenho olho quase aqui. certeza que a arquitetura é giga, não é 10 GB, não. Tá bom. Tá. Porque sim, foi uma das perguntas do pessoal aí que eu acho que foi o Noga que questionou, foi o Ulisses, se precisaria mudar a infraestrutura de redes também, né? Por conta disso, é um item que a gente tem que estar atento, né, Gustavo? Se forem nós híbridos, a gente consegue usar aquela interface gigabit, se forem nós all flash, tem o requisito lá. Mas assim, independente de qualquer coisa, imagine o seguinte: vocês lembram daquele slide com a arquitetura, né? Que os nodes estão conectados através de uma rede Ethernet e tudo mais, e o storage está distribuído. O tráfego entre, a gente chama de leste-oeste, né? O tráfego entre os nodes, ele é bastante pesado. Então, a gente recomenda fortemente que, mesmo que não seja um requerimento, uma exigência, que você tenha switches ali robustos. Então, switches 10 GB, 25 GB para fazer essa comunicação. Tá? É muito comum, a grande maioria dos clientes opta por comprar a solução junto com o switch, porque tem várias vantagens nisso. Mas não é obrigado. Se você tiver switch da Cisco aí, ou de outro fabricante, você pode usar. Mas a gente recomenda fortemente que você tenha uma infraestrutura de rede capaz de aguentar esse tráfego. Então, uma experiência boa. Deixa eu só tirar uma dúvida. Essa solução de switch também, a gestão das portas, as configurações de VLAN, a gestão do próprio switch, né? A parte de inteligência do switch, isso também fica integrado na configuração da hiperconvergência? Boa pergunta. Na verdade, fica só com o VxRail. O VxRail é a única solução, aí, na verdade, de mercado, que tem uma funcionalidade que, quando você usa switches Dell com VxRail, o próprio VxRail configura as portas do switch, VLAN, telemetria, acesso, trunking, tudo isso é configurado pelo próprio VxRail. Mas isso é uma funcionalidade específica da Dell. São Catalysts Então, 9600L, tá, gente? Tá, depois a gente dá Eu vou dar uma olhada aqui para ver a velocidade aqui. Tá bom, obrigado. Então, Marcelo, respondendo a sua pergunta, essa é uma característica que não é comum às soluções de hiperconvergência. No caso do VxRail, sim, a gente faz com o switch Dell, a gente integra toda essa gestão e configuração. Na verdade, existe uma funcionalidade que, quando você conecta um node de VxRail no switch Dell, ele mesmo configura as portas que ele está conectado. Mas, como eu te disse, não é comum, é específico do VxRail. Beleza. E isso, na verdade, Alô? Oi? Cortou? Marcelo, na verdade, é uma... Oi, desculpa, cortou aqui para mim, eu não te ouvi. Pode repetir, por favor? Agora conseguem me ouvir? Sim, sim. Isso, na verdade, é uma funcionalidade ali da licença da VMware, né? Ou não, do própria arquitetura? É da própria Dell mesmo. É um serviço chamado Smart Fabric OS. É um serviço dos switches Dell que o VxRail usa para se conectar e conversar com o switch. É algo bem proprietário mesmo da Dell. Não é da VMware, não. Tá. Outra dúvida que eu fiquei agora, também anotei aqui, é que é o cenário que foi levantado quando é all flash, né? A gente sabe que quando a gente está falando ali com dispositivos NVMe, a gente já não trabalha mais com um padrão SATA de dispositivos de disco e tudo mais. E o throughput dessas interfaces é muito alto. A minha dúvida é como é que isso é garantido num cenário UTP, entendeu? Como é que esse throughput se mantém alto
em um cenário UTP. E aí outra coisa também que foi levantada é o requisito especial para quando se fala em ambientes all flash, né? Qual seria esse requisito especial? O UTP que você fala é o tipo de cabo, né? Assim, porque, na verdade, é o tipo de conexão mesmo. Ethernet, né? Isso, Ethernet. Então, toda solução é desenhada para extrair todo o potencial dos componentes. Então, normalmente, cada node de VxRay ou vai com 4 portas 10 GB ou 2 portas de 25 GB, no mínimo. Então, você tem ali por node ou 40 GB ou 50 GB de throughput. Isso é mais do que suficiente para essa comunicação ali, mesmo com nodes com NVMe. Tá? Então, com essas boas práticas, você não tem gargalo em rede, não. Tá? Então, você também, assim, principalmente com o VxRay, que é um appliance que ele foi desenvolvido em conjunto com a VMware, então todas as melhores práticas já foram consideradas lá no desenvolvimento do produto, é algo que você normalmente não precisa se preocupar. É muito disso em função também da arquitetura do vSAN, né, Gustavo? Porque o vSAN, das soluções de hiperconvergência que você tem, o vSAN é o que faz a parte de armazenamento. Então, quando o Gustavo comentou lá, você ter 15 discos de 1 tera e os servidores enxergarem 15 teras, quem faz essa mágica aí por baixo, na verdade, é a solução da própria VMware, que é o vSAN. E o vSAN ele tem algumas características que diminuem muito a latência de acesso à solução. A primeira delas é que ele está integrado no kernel do SXI da VMware. Né? Então, você não, as outras soluções, todas elas, vocês precisam subir uma máquina virtual, que vai ser uma controladora de discos. Essa máquina virtual vai rodar como se fosse uma máquina de vocês mesmo, do seu ambiente, consumindo recursos e tudo mais. E essa máquina vai usar recursos do seu ambiente para processar todas as requisições. Quando o vSAN está integrado no kernel, você tem uma camada a menos de acesso, o que diminui a latência, o que aumenta essa eficiência que o Gustavo comentou, de você usar discos NVMe internamente nos servidores e poder, né, obter toda a performance da rede, 10, 25 GB, que você está usando. Sobre o requisito específico, você falou, Marcelo, é um requisito da VMware, né, da Dell VxRail, que se o equipamento for all flash, você tem que ter no mínimo portas 10 GB, no mínimo para rodar o ambiente. Se o equipamento for híbrido, que ele tem os discos SSD no cache e discos mecânicos na capacidade, você consegue rodar isso numa infraestrutura gigabit Ethernet. Mas eu estava dando uma olhadinha aqui no switch de vocês também, o 9600, eu já vi que ele suporta lá as portas 10, portas 25, até portas de 100 GB. Já está suportando nessa infraestrutura do Catalyst 9600. Aí teria só que verificar se esse era um requisito, se tem porta disponível. Mas assim, outro ponto é o seguinte, quem foi que comentou sobre essa questão de ter que trocar a rede? Eu não me lembro. Alguém comentou no início da conversa. Foi o Ulisses, não foi? Uhum. O que a gente vê, Ulisses, assim, se você pega um projeto de hiperconvergência, né? Vamos supor, vocês estão falando... Oi? Pega um projeto de hiperconvergência aí, como vocês falaram, vamos começar com 3 nodes de um lado, 3 nodes do outro, para separar esses ambientes e tudo mais. Falando 6 nodes, né? Os custos desses switches, que podem ser apenas 2 switches top of rack, por exemplo, eles não vão ser nada restritivos para um projeto como um todo, entendeu? Isso a gente vem de práticas de outros projetos que a gente atua aqui, que realmente você tem suítes, por exemplo, que tem apenas 24 portas, 25 gigas, entendeu? Então, tem um custo menor. Então, isso é algo que eu acredito que não seja um problema para o projeto em si, tá? É só... Legal. Então, vamos lá. O que está incluído no VxRail, né? Em termos de licenças e produtos, etc. Toda essa primeira coluna aqui, elas são produtos VMware que a gente tem incluídos ou prontos no produto, né? Então, ele já vem com licenciamento do vSAN, que é a solução de Software Defined Storage, né?
Ele já vem com licenciamento do vCenter, e ele pode vir já pronto também ele pode vir já com o vSphere licenciado. É por isso que a gente chama de vSphere Ready. Porque se você tiver licença de vSphere, você pode comprar sem licença de vSphere e aplicar, ou se você não tiver licença disponível, a gente entrega já ele licenciado, obviamente. Mas o VxRail ele é pronto, né, para todos os produtos da VMware, porque ele é um produto que foi desenvolvido com a VMware, né? Então, nada mais lógico do que ele não ter nenhum problema de compatibilidade com nenhum produto VMware, né? Então, quando você tem outras soluções de hiperconvergência, você precisa sempre se preocupar com essa compatibilidade. Quando você tem o VxRail, por ser um produto VMware, é muito mais simples essa compatibilidade. Toda essa coluna do meio é propriedade intelectual da Dell em cima do VxRail. Então, o que a gente tem? Toda a parte de gerenciamento do ciclo de vida, eu vou falar um pouquinho para frente. VxRail Manager também eu vou falar, alguns exemplos aqui. O Cloud IQ, vocês usam o Cloud IQ com Unity? Alguém já apresentou para vocês o Cloud IQ? Não, a gente não utiliza, não. Legal, eu vou falar um pouquinho, dar alguns exemplos aqui também para frente. Toda solução tem APIs muito ricas, muito abertas e muito ricas, então para programabilidade, infra as a code, esse tipo de coisa. E vocês estão falando em replicação, né? A gente inclui com o VxRail um produto de replicação de dados da Dell, chamado Recovery Point for VMs. Ele permite você replicar uma máquina virtual entre sites, e não precisa ser entre VxRail e VxRail, pode ser entre VxRail e um VMware em cima de uma infraestrutura tradicional. Permite você replicar de maneira assíncrona, de maneira síncrona também, se você tiver um link que comporte essa replicação, você pode replicar síncrono, né? E também você pode proteger as VMs com uma característica que a gente chama de CDP, né? O Continuous Data Protection. É uma forma de proteger as VMs que você consegue ter pontos de recuperação no passado muito granulares. Então, você consegue voltar a uma máquina virtual a 15 segundos atrás, 2 minutos atrás, 1 hora atrás, 2 horas atrás, 10 horas atrás. Então, imagine que um administrador de um banco liga para a equipe de TI falando que uma base corrompeu. Qualquer motivo. Por um erro humano, por uma falha no file system, seja lá, qualquer motivo, ou no software. Se você tiver backup, você vai voltar ao seu backup de meia-noite, né? E se o backup foi com sucesso, você vai voltar ao seu backup. Se você tiver snapshot desse banco, de repente, você vai conseguir voltar algumas horas atrás, ou muitas horas atrás, 12 horas atrás, 10 horas atrás. Com o Recovery Point, você consegue voltar a máquina virtual ao estado que ela tinha segundos antes da corrupção. Então, isso também é uma ferramenta que dá bastante poder aí para o ambiente. Também já está incluído com o VxRail. Vem uma quantidade de licenças específica, né, por nó, vem 5 licenças por nó. Então, você pode usar essa funcionalidade para 5 VMs por nó. Mas a gente consegue também te entregar o ambiente todo licenciado, sem limitação. O custo dessa solução é um custo bem palatável, digamos assim, bem tranquilo. Ele precisa ser ligado, configurado e também consome recurso. Então, precisa ser considerado no dimensionamento da solução. É isso mesmo. Isso, a gente não recomenda que você faça isso para todo o seu ambiente. Pegar as principais e proteger dessa maneira, eu acho que faz bastante sentido. Obrigado. Então, deixa eu falar um pouco sobre o Cloud IQ. O Cloud IQ é uma ferramenta de inteligência artificial, está na moda agora, né? Inteligência artificial para operações de TI, né? E ele está disponível para todo o portfólio de data center da Dell. Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês podem usar, inclusive, para o Unity que vocês têm hoje no ambiente de vocês. Tá?
Ele é uma solução SaaS, software como serviço, né? Então, ele não está instalado no ambiente de vocês. Ele vai instalado, ele roda no ambiente de cloud da Dell, né? E ele pode ser acessado através de uma URL, um browser, né? Ou aplicativo para iOS e Android. E as principais funções dele são reduzir risco no ambiente, ajudar em planejamento, aumentar a produtividade. Eu tenho alguns exemplos aqui. Então, na parte de saúde, análise de saúde, ele vai analisar ali os componentes, as configurações, capacidade, performance, e vai dar uma nota para aquele cluster. Se tivesse algum problema aqui, ele debitaria dessa nota. Na parte de inventário, ele vai trazer quantos appliances você tem nesse cluster, versões de software, tipo de licenciamento, a última vez que ele contactou o suporte, inclusive expiração do contrato. E também aqui, número de série, modelo, service tag dos appliances e tudo mais. Para a parte de capacidade, ele vai identificar toda a sua capacidade de armazenamento, vai entender como você está consumindo esse armazenamento na linha do tempo e vai fazer uma previsão de quando você vai ficar sem armazenamento. Então, ele te ajuda a fazer capacity planning. Inclusive, ele te dá aqui o crescimento real por mês. Então, são informações bem valiosas para você fazer a gestão do ambiente, né? E performance. Ele traz aqui dados de consumo de CPU e memória na linha do tempo e também na sazonalidade histórica aqui, nesses momentos, o quanto, assim, te ajuda bastante a compreender a utilização do ambiente. Mas isso tudo você tem, inclusive a opção Unity. Tá? Agora, com o VxRay você tem um pouquinho a mais. Com o VxRay você tem uma tabzinha aqui de virtualização, que ele vai trazer todos os seus vCenters, todos os seus data centers, todos os seus clusters, a pontuação de saúde de cada um, o cluster, o nome do cluster, né? O tipo, consumo de CPU, memória, disco, quantas VMs tem nesse cluster, qual o vCenter que ele está conectado, qual a versão que está rodando, inclusive a localidade geográfica, né? Na parte de alertas, ele vai trazer todos os alertas, e VM também, ele vai trazer todas as VMs, se elas estão ligadas ou desligadas, consumo de CPU, memória, disco, qual cluster que ele está conectado, qual vCenter, qual SX que essa máquina virtual está, e tudo isso você tem através de um tablet, ou um smartphone, ou qualquer browser. Tá? Obviamente, com seu usuário e senha de suporte, né, da Dell. Bom, o VxRail Manager ele é um plugin do vCenter. Então, só um parêntese aqui rapidinho, Gustavo. A gente entende a importância dessa solução do Cloud IQ, tá, pessoal? Então, assim, a gente se coloca à disposição de vocês aí, caso vocês tenham achado interessante, né, o que o Gustavo apresentou. Você já tem uma solução da Dell aí. O Gustavo falou perfeitamente, ele funciona para Unity, mas também para os servidores PowerEdge, tá? Então, não está limitado ao Unity, vocês têm um ambiente Dell aí que vocês podem fazer um bom proveito disso. Se vocês tiverem interesse, a gente aqui da Unitec tem total interesse também em apoiar vocês para implementar, colocar isso para funcionar, apresentar para vocês a interface, entendeu? Eu acho que não tem custo, ela não tem custo. Ela já dá, você já tem direito de uso simplesmente por serem usuários Dell, tá? Então, se houver interesse da parte de vocês de colocar para funcionar, por favor, nos procure que a gente vai viabilizar isso, tá? Legal. Então, o VxRail Manager ele é um plugin do vCenter, então ele é totalmente integrado ao vCenter. E o que isso quer dizer? Com o VxRail, você tem uma única interface de gestão do ambiente, uma única console de gestão. Todas as tarefas de gestão do VxRail são feitas por dentro do vCenter. Tá? E a gente usa o vCenter para fazer o deployment, gerenciamento, upgrade, aplicação de patch, adição e remoção de nós, inclusive interagir com o suporte. Quando você tem VxRail no ambiente, você tem essa tabzinha aqui, ó, e aí você tem uma visualização física dos appliances, dos servidores, dentro do vCenter.
Você vê, inclusive, em termos de nível de componente aqui. Você vê, esse aqui é um Node de 1 U de altura, né? É um R650, no caso. E ele tem aqui, ó, tem um disco aqui. Aqui está vazio nesses slots. Tem disco aqui. Tem disco aqui. O disco está verdinho, né? Se esse disco tivesse com problema, ele estaria vermelho, LED. Então, você vê fisicamente o que está acontecendo ali no seu cluster. E ainda traz informação bem detalhada de versão de firmware, versão de BIOS, de iDRAC, de tudo isso. Clicando em cima de um componente, ele vai trazer informação daquele componente. Um disco, por exemplo, número de série, fabricante, estado de saúde, tamanho, versão de firmware, modelo, tudo isso ele traz. Update. Vou falar um pouquinho de update para frente. Adição de nós. Então, voltando àquele exemplo, você comprou um cluster com 3 nós, você vai colocar mais um 4º nó daqui a 1 ano, 2 anos. Todas as tarefas são automatizadas pelo VxRail Manager. Você não faz nada manualmente. Quando você espeta um nó, ele já aparece aqui. Você espeta o nó na rede, né? Ele já aparece aqui. A gente verifica a compatibilidade. Clicando em Add Host, botando usuário e senha, ele já vai expandir o cluster automaticamente. Coleta de logs. A gente cria um bundle de log. O que tem nesse bundle? O que é esse bundle? Né? É um arquivo zip. Ele vai trazer log de todas as camadas da sua infraestrutura. O VxRail Manager, o vCenter, o SX, todos os servidores. A iDRAC, todos os servidores. E ele vai criar um arquivo zip para evitar aquelas idas e vindas de suporte, de você manda um log, o suporte não encontra o problema, aí você manda outro log, aí o suporte fica procurando o problema naquele log, o erro. Então, aqui, esse bundle de log, ele garante que você vai mandar tudo que o suporte precisa para avaliar o seu ambiente. Como eu falei, a gente usa o vSAN como plataforma de Software Defined Storage, e várias funcionalidades, inclusive algumas que você nem tem no Unity, por exemplo, estão disponíveis no vSAN. Então, desduplicação, compressão, erasure coding, essas funcionalidades estão disponíveis no All Flash. Todas as outras estão disponíveis tanto no All Flash quanto nos modelos híbridos. Falando em híbrido e All Flash, assim, hoje em dia, a gente quase não vê híbridos, né? Soluções híbridas em data center. A grande maioria é All Flash, porque o custo se aproximou muito e você tem diversas vantagens. Mas o vSAN ele tem espelhamento, cluster estendido, QoS, ele fala nativamente as coisas se for necessário, ele fala nativamente NICE se for necessário, encriptação, tudo isso ele tem disponível sem custos adicionais, né? E esse ponto é um ponto extremamente importante, né? O que a gente chama de Life Cycle Management, a gestão do ciclo de vida. Como você vai fazer update no seu ambiente? Você tem servidores Dell, um switch ali, Fibre Channel, que você falou, Cisco, né? O Brocade, um switch Brocade e um storage de Unity da Dell. Ótimo. Já é um ambiente mais simples, porque você tem um único 0800 para ligar, se você tiver problema. Isso já simplifica bastante. Porém, para fazer update no seu ambiente, você precisa olhar a matriz de suporte do Unity, a matriz de suporte da Brocade, a matriz de suporte da Dell para o PowerEdge. Depois, a matriz de suporte da VMware para garantir a compatibilidade de tudo. Como a gente faz os updates nessa infraestrutura com VxRail? Através de um único pacote de software. É um arquivo zip. E o que tem nesse arquivo zip? Tudo que você precisa para sair de uma versão e ir para outra. Basicamente, se você tiver que fazer update da BIOS dos servidores, firmas de placa de rede, firmas de disco, de controladores de disco, o próprio SX vai estar lá dentro, o vSAN está dentro do SX, o VxRail Manager, o vCenter, tudo vai estar aqui. Eu costumo comparar o update de um VxRail com o update de um smartphone. Eu uso o Samsung Android. Imagine o seguinte, existe uma atualização para ser feita no firmware da câmera, que foi descoberto um bug, e aí o fabricante da câmera cria uma correção para aquele bug e entrega para a Samsung. O que a Samsung faz? Ela pega essa correção, junta com outras, pega um update do kernel do Android, cria um único pacote de atualização para o S10, S20, S8, M, A, todos os modelos que eles usam, que eles têm,
certificam que esse update está válido, já foi testado, homologado, certificado, libera para o usuário final. Eu, como usuário, eu não sei e nem quero saber quem é o fabricante da câmera, do Bluetooth, do Wi-Fi, da bateria, do carregador da bateria. Isso, para mim, é transparente. Da mesma forma que você, como usuário de um VxRail, você não precisa saber que placa de rede você tem instalado ali, se é um R650, se é um R640, tanto faz. A Dell já validou isso tudo. Como a gente consegue isso? A gente tem uma equipe de engenharia que trabalha em conjunto com a VM, que gasta dezenas de milhares de horas para cada release, para fazer a otimização desse processo, análise desse processo também de atualização, determinar a melhor sequência, né? Primeiro atualiza BIOS, depois firmware de placa de rede, depois firmware de disco. A gente dá suporte a todo esse serviço também. Então, aqui um exemplo de pacote de instalação de VxRail, né? O 4.7.100, ele tem uma versão de SX, uma versão de vSAN, mas ele tem BIOS dos servidores, firmware de placa de controladora de disco, placa de rede. Você está usando Broadcom, Intel ou Mellanox? Tanto faz, você como cliente não precisa nem saber. Se é uma placa de rede homologada para o VxRail, a atualização dela vai estar disponível nesse pacote. Firmware da iDRAC. iDRAC do 640 ou do 650, tanto faz, vai estar lá. E do 4700 você pode ir para o 110, pode ir para o 200 ou pode ir para o 300. A gente verifica toda essa compatibilidade. E, por fim, suporte. Como eu disse, você tem um único 0800 porque você tem tudo Dell no seu ambiente. Marcelo, por favor, fique à vontade. Perfeito. Uhum. Entendi a pergunta. Não, é o seguinte, o cluster precisa estar tudo com a mesma versão. Isso é um requerimento básico da VMware mesmo. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Você tem nodes R630, 640, 650 no mesmo cluster. O vSphere 8, ele homologou o 650 e o 640, o 630 não. Quando você for fazer update para o 8, você precisa remover o 630, porque ele não é homologado para trabalhar com 8. Então, assim, você precisa garantir... Mas, assim, o próprio VxRail vai te alertar com relação a isso. Então, você não tem chance de cometer nenhum erro, de cometer nenhum equívoco. O próprio VxRail valida toda essa compatibilidade para falar, eu posso subir para o 8. Tá? Mas a homologação vem da VMware. A VMware homologa gerações de processadores que estão amarrados a gerações de servidores para trabalhar com as famílias de vSphere, de SX. Tá? Entendeu? E com relação a suporte também, por último, mas não menos importante, né? Hoje você tem tudo no 0800 único. Unity, PowerEdge, ótimo, isso aí, como eu disse, já é um passo super importante. Mas é um time de storage que te atende no Unity, é um time de servidores que te atende no PowerEdge, e é um time de virtualização que te atende no VM. Com o VxRail, você tem um único time no Brasil, porque como a gente tem uma base instalada de VxRail muito grande no Brasil, alguns anos atrás a gente criou um time de suporte no Brasil, falando português, né? Que dá suporte a todo o hardware, ao vSphere, ao vSAN e a todo esse software de gestão de infraestrutura que faz updates, adição de node, suporte, etc. Então, é o mesmo time que te dá suporte. E é um time especialista em VxRail. Então, isso dá uma experiência de suporte também diferenciada. E era basicamente isso que eu tinha separado para a gente falar aqui hoje, pessoal. Só um parêntese também sobre a questão de suporte, Gustavo. A Dell ela tem alguns níveis de suporte, né, do fabricante. Vocês já trabalham com Unity, com PowerEdge, aí vocês já ouviram falar do ProSupport, né? E o ProSupport,
no VxRay especificamente, o nível mais avançado de ProSupport, que é o ProSupport Plus, né, todo esse processo de atualização do cluster que o Gustavo falou, a Dell não apenas planeja, como executa o processo. Uhum. Então, assim, se sair uma atualização do vSphere 7 para o vSphere 8, vocês querem subir a versão do cluster, os nós estão homologados na matriz, ou vocês querem sair da 6.7 para 7, abre um chamado na Dell, a Dell vai realizar um processo que eles chamam de pré-check, eles rodam toda uma validação do ambiente para ver se tem alguma configuração que precisa ser ajustada antes de atualizar o cluster. Estando tudo ok, eles executam esse update para vocês. Então, o próprio nome já diz, ProSupport Plus, é um plus a mais para vocês ficarem ainda menos preocupados com esse processo de atualização do ambiente. Tá? Porém, a gente, como parceiro certificado e homologado pela Dell, a gente diversos clientes, né, a gente já forneceu a solução com ProSupport, e a Unitec, como parceiro, ela atua também no processo de execução do update. A gente teve um caso recente aí, o Gustavo até nos apoiou lá na Cefaz do Maranhão, Secretaria de Fazenda do Maranhão, em que, no caso lá, não era ProSupport Plus, mas a gente fez todo o processo a 4 mãos com a Dell, e o cliente também não precisou, né, executar as tarefas ali envolvidas, tá? Então é só esse parêntese que eu queria fazer da parte de suporte, que é um diferencial também em relação até outros concorrentes. E outro ponto também que eu queria comentar, vocês vão ver várias empresas falando de hiperconvergência, mas a verdadeira hiperconvergência são poucos fabricantes que conseguem atender vocês, tá? Tem fabricantes que eles trabalham com o conceito de vSAN Red Node. O vSAN Red Node, ele é um início do processo de hiperconvergência. Tá? Mas HCI mesmo, no sentido real da palavra, a gente tem aí a Dell com VxRail, a Nutanix e HP com SimpliVity. Tá? Os outros, eles utilizam arquiteturas pré-homologadas pela VMware e não tem todos esses recursos não tem essa Gustavo... gestão toda de infraestrutura que simplifica a ligação. Uhum. Perfeito, Ramal. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Não, perfeito. Só um ponto, Ramal, assim, o Gustavo comentou, ele é o especialista Brasil, né? Ele enxerga tudo de VxRail no Brasil, público e privado, tá? A Unitec, a gente tem, diria, 85, 90% dos nossos negócios no governo, tá? Então, a gente já está bem acostumado, termos de referência, de tal, o Gustavo também apoia muito nisso, mas já é algo que está no nosso sangue, e a gente tem diversos editais publicados em que você vê concorrência com Cisco, com Nutanix, com SimpliVity. Então, isso aí, não se preocupe que a gente sabe como a regra funciona, não pode ter nada fechado, e a gente... Isso é uma coisa que eu fico muito tranquilo, assim, a gente nunca teve problema de competitividade com o VxRail. Né? O processo não precisa estar direcionado para ninguém. Se a gente conseguir competir, é muito provável que a gente vai ganhar, porque a gente tem preço também, né, Gustavo? A gente tem a liderança desse mercado de maneira geral, tá? Não só no público não só no privado quanto no público também. Então, assim, a gente participa de vários processos,
A grande maioria a gente tem a felicidade de ganhar, e eventualmente um ou outro a gente não consegue por um motivo ou por outro, mas a gente tem uma competitividade bem grande, assim, em termos de custo também. E aí, só complementando, esse assessment que a gente fez, ele já vai dar para a gente muitas informações para a gente dimensionar qual seria a solução adequada para vocês, tá? Então, com isso, a gente já consegue entrar nesse ponto, Ramal, que você comentou do estimativa de custos, né? De que forma o processo pode fluir. Vamos fazer uma parte primeiro, depois a outra. No decorrer dessa reunião, com o retorno da Sara também, aí a gente já começa a entrar mais no detalhe. Aqui é uma apresentação bem geral que o Gustavo fez, mas a gente começa a adentrar aí no tema específico ITI, né? E aí consegue evoluir nesse processo, tá? Tá no mute, tá? Mas se fossem 3 nodes por sítio, são 3 nodes por sítio, mas tem os 2 ambientes. Então, em cada ambiente vai ter aqueles. Tá, entendi. 18. Tá bom. Perfeito. A gente. Uhum, 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 Uhum. uhum. Não, perfeito. Uhum. Perfeito. A Não, Unitec tem bastante experiência em desenvolver esse tipo de projeto, e a gente está à disposição aqui, tanto de vocês quanto da Unitec também, para apoiar. perfeito. Só uma ponderação em cima desse comentário que você fez, Ramal. Tem uma funcionalidade, por exemplo, que é da VMware mesmo, que a gente pode, de repente, cogitar usar no processo, que é o Anti-Affinity Rows. Então, por mais que você esteja todas as aplicações no mesmo cluster, você consegue definir que algumas delas vão funcionar especificamente em determinados nodes. Entendeu? Então, mas assim, é mais para frente, é mais para a gente entender, como você mesmo falou, vamos estudar, vamos ver, tem alternativas, tem formas da gente trabalhar, e eu acho que o processo vai ficar bem estruturado. Bom, obrigado pelo tempo de vocês, a gente está à disposição aqui. Obrigado, pessoal. Um abraço, hein? Claro. Não, eu acho que as minhas dúvidas aí eram bem as suas, viu, Fenol? Bem parecidas com as suas aí, então ficou muito parecido. Por mim tá tranquilo. Só no cenário que que deu a umas gente ainda está na travadas, não armadura. sei se foi perguntado. Ô, Batista, pode falar aí. Tá, o meu que deu umas travadas, eu não sei se foi perguntado essa questão aí dos data centers do funcionamento à distância, né? Por exemplo, tem lá em Florianópolis, replicado aqui. Como é que é esse funcionamento? Tem algum problema de compatibilidade, rede? Como é que é isso? Não, assim, não, as ferramentas de replicação, elas são capazes de replicar via WAN. Não tem, a princípio não tem nenhum impeditivo nesse quesito, não, tá? O que vocês fazem hoje? Como vocês replicam esses dados hoje? Vocês replicam esses dados hoje, não? Não. Tá. No cenário da avançada, não, porque a gente tem a questão de utilizar a internet, né? E aí a latência, a jitter, essas coisas compromete bastante o sincronismo.
Não, mas a gente pode, senão a gente tem solução para atender essa demanda assim, de replicação sobre longas distâncias. Uhum. Legal. É importante dizer, Ramal, também, assim, a Dell trabalha muito alinhado também. A Dell tem a sua própria solução de backup, né? Mas eles diversos cases aqui que a Dell trabalha aliado com a Vim e nós também somos parceiros Vim, entendeu? Então, acho que dá para a gente fazer um trabalho legal aí para entender também como é que a plataforma da Vim pode apoiar nesse processo. A Dell em si já tem as ferramentas. O Recover Point é uma excelente ferramenta, reconhecido aí mundialmente como uma excelente ferramenta de replicação de dados. Mas, se vier a calhar também, a gente pode fazer um trabalho com a Vim, temos profissionais certificados também. Não, não vai ser isso que vai travar o projeto, tá? Eu acho que o Ulisses ia falar, o Batista. Assim, é a questão da gente estar em amadurecimento, né? Como o próprio Fenol já apresentou aí. Aqui a gente tem múltiplos conhecimentos, então a ideia é amadurecer isso, discutir, entendeu? Já sanou algumas dúvidas e é uma ótima apresentação de vocês, gostei bastante, contribuiu bastante. Então é isso. Por enquanto não tem nenhuma dúvida, e agora é uma atividade que a gente costuma fazer, né? Que é ouvir e aí pesquisar, fazer anotações, e aí num segundo cenário mais interno, a gente discutir e amadurecer o nosso conhecimento, né? Aqui a 8 mãos, na verdade, né? Então, seria esse caminho aí que a gente vai traçar. Perfeito. Conte conosco aqui se precisar de qualquer apoio. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o assessment que foi feito, e vamos gerar um sizing, considerando essas especificidades que você trouxe, Ramal, sobre a questão dos 2 ambientes, cada site, e aí a gente já apresenta para você um projeto mais específico, tá, do que a gente entende que seria o adequado para ITI. E aí vai ter alguns valores já estimados nessa fase, para a gente evoluir com as conversas. Tá bom? Combinado. Perfeito. Um abraço, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado, senhores. Tchau. Obrigado. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Até mais. Boa tarde.